A Módulo FM, em parceria com o Colégio Atenas, realiza a cobertura do Enem 2024 e traz dicas para você que vai prestar o exame, que já está prestando, porque as provas começaram, no último domingo, terminam neste próximo domingo, onde os estudantes responderão questões de matemática, de física, química, enfim. E nós estamos recebendo aqui hoje o professor Luciano Henrique, professor de física, também o professor Christian Castro, professor de matemática. Professor Luciano, seja bem-vindo aqui à Módulo FM, satisfação de receber. Muito obrigado, Daniel, eu que agradeço. Bom, você estava falando sobre as provas agora, Química, física, matemática e biologia. Biologia também. É a parte de ciências da natureza e a parte de matemática, Que até, assim, acho muito mais importante a parte de matemática aí, porque são 45 questões valendo aí 1.000 pontos, não é isso? Então, de todas essas provas aí, a mais importante domingo agora, com certeza, é a de matemática, não é, Christian? Matemática é a mais importante. Primeiro foi a redação, Nós sabemos que redação é o mais importante geral da prova. A segunda situação mais importante, se não houver peso, é matemática. Tem locais, por exemplo, que tem peso em ciências da natureza, Então não adianta o cara não ir bem na matéria de física, química e biologia, só em matemática, porque tem esse local que tem peso. Tem instituições que têm o peso, Isso. Lembrando que é para se inscrever no SISU, Daniel? O SISU, depois que sai a nota do Enem, tem regras diferentes para cada instituição. Então tem universidade, por exemplo, que é peso 2, ciência da natureza, peso 2 ou 3, redação. Então o aluno tem que também ter estratégia para se inscrever no SISU, Depois que sair a nota do Enem aí. Então vamos começar falando sobre a matéria de física em específico, pela experiência dos exames anteriores, das provas anteriores, quais os conteúdos costumam cair mais nesse tipo de prova, professor? Então, Daniel, a física, por que a física, assim, é importante? Porque ela abrange muito o cotidiano, E o Enem abrange muito esse cotidiano. Então, por exemplo, se você pega aí, na parte da ótica, o que costuma aparecer de ótica? Refração no cotidiano, a parte de dispersão da luz, posição aparente dos astros. Então, costuma aparecer muito de índice de refração, Então, dentro da ótica, costuma cair bastante sobre refração, que é uma matéria que não cai muito, que é ótica. Aí, se você pegar, por exemplo, a ondulatória. Ondulatória, eles gostam muito da parte de fenômenos ondulatórios. Ressonância, interferência, difração, refração, reflexão. Então, o aluno tem que saber diferenciar bem os fenômenos ondulatórios, que o Enem gosta de pedir muito, muito mesmo, Se você pega na parte de termologia, a parte de termologia cai muito calorimetria, A parte de quantidade de calor sensível, que o pessoal chama de quimacete, parte de quantidade de calor latente, quimolesa, trocas de calor. Então, essa parte é uma parte muito cobrada, Vez em sempre também costuma cair aí a parte de transmissão de calor, condução, convecção, radiação, que a parte de convecção também costuma vir, por exemplo, o inverso dela com ilhas de calor, que vem na geografia, Então, e a física é legal também, Daniel, porque ela trabalha com a matemática, que é a ferramenta da física. Então, às vezes, tem questão de física na matemática, tem questão de matemática na física, porque elas trabalham muito juntas, O gráfico dentro do que você está falando aí, Luciano, por exemplo, vamos imaginar um MU, movimento uniforme. Esse exercício pode cobrar do aluno uma situação gráfica, que seria uma função linear, uma função de primeiro grau, Isso, no movimento uniformemente variado já é a função de segundo grau, uma parábola, que é uma coisa também mecânica muito cobrada, Assim, as provas do Enem sempre vem questões, por exemplo, de movimento uniforme, ou de velocidade média, que é a mesma coisa, de movimento uniformemente variado, ou juntando as duas. Então, por exemplo, o cara vai viajar, por exemplo, igual caiu uma vez, vai andar 100 km com a velocidade de 100 km por hora. Depois ele anda 80 km com a velocidade de 160 km por hora. Quanto tempo ele gastou? Então ele gastou 1 hora, 100 km a 100 km por hora, e meia hora, 80 km a 160 km por hora. Dá 1h30. Então o aluno tem que ter uma noção básica disso, E ainda, o Christian vai comentar também, por exemplo, regra de 3, regra de 3, interpretação gráfica que cai bastante, regra de 3 que cai bastante, não só na física, como na química, como na matemática, O professor de química também deve ter comentado aqui que a química cai muito regra de 3, muito regra de 3. Então, assim,
Saber a parte básica é muito importante, né, Cris? Principalmente na matemática, né? Matemática básica, né? Interferindo um pouquinho dentro do que você está falando aí. A matemática básica hoje é grande parte também das questões do Enem. São 45 questões. É muito exercício, é muita questão. Então tem algumas situações que são muito óbvias, né? Tem questões e tópicos que serão muito cobrados, né? E a matemática básica, entre eles, que o Luciano está citando, a regra de 3, análise gráfica, função de primeiro grau, que é considerado dentro da matemática do ensino fundamental, né? Até o 9º ano, ela cai bastante. A incidência dela é bem grande. As médias, né? Eu comentei agora de média, velocidade média, né? Que é delta S por delta T. Então, dentro da matemática tem a média... A média harmônica, a média aritmética, a média harmônica cai em física, a média aritmética cai em física, a média ponderada cai em física. E química também, que você tem a relação também. De peso. Exatamente. Então as médias são muito cobradas no Enem, beleza? Regra de 3, direta, inversa, até não só em matemática, como em física também. Porque às vezes o aluno ele acha que é uma regra de 3 direta, mas não é uma regra de 3 inversa, e ele cai nessa questão aí. Então tem que prestar muita atenção. E além disso, além de prestar muita atenção, tem que fazer a prova rápida, né, Christian? A velocidade é importante, porque a gente fala o seguinte, vamos pegar 90 questões. Ele tem 90 questões para fazer nesse próximo domingo. Teoricamente, seriam 15 de química, 15 de física e 15 de biologia. Nós sabemos que não tem essa divisão. São 45 questões, mas não tem essa divisão correta. São 5 horas para fazer a prova desse domingo. Mas você tem que analisar o seguinte... ele tem 45 questões para fazer de ciências da natureza. E ele tem mais 45 questões para fazer de matemática. Ele tem 90 questões dentro desse prazo. Se o cara não olhar as 10 ou 15 últimas questões, independente se seja de ciências da natureza ou de matemática, ele já comprometeu a prova dele por completo. Não tem jeito. Porque não adianta ele deixar as 10 últimas questões sem resolver. Nas 10 últimas questões que ele deixou sem resolver, não serão 10 questões difíceis. Não existe isso lá dentro do Enem. Então ele tem que passar por toda a prova. Então é uma questão do cara ter habituado a fazer, tem que ter feito muito simulado, tem que ter feito muitas provas anteriores, tem que estar habituado a fazer esse tipo de prova, porque é uma prova cansativa. O Enem é uma maratona. O Enem é uma maratona. Eu falo para os alunos que ele tem que fazer 10 questões a cada meia hora. Deu meia hora, ele tem que estar em torno da 10ª. Se ele está na 9, na 8, beleza. Se ele está na 6, ele tem que já puxar desde o início, porque senão lá no final ele vai chutar muita questão. Então, assim, o cara tem que saber a matéria, ler rápido. Outra coisa que a gente dá a dica, né, Christian? Ler o comando, ler a pergunta. Física acontece muito isso, Daniel. Por exemplo, às vezes a física, o cara não precisa do texto. Ele lê a pergunta, ele responde a questão. Se precisar, ele vai ler o texto. Porque essas provas do Enem tem muito texto, costumam ter muito texto. Muito texto. O pessoal disse que, eu vi até a Renata, a professora e coordenadora do nosso colégio, eu vi a Renata na entrevista aqui no domingo, eu estava assistindo o programa no domingo no YouTube, e ela falou que eles tiraram as charts, tiraram as tirinhas. Ela comentou essa parte lá, que na prova de humanas não tinha parte das tirinhas. Nós não sabemos como será realmente essa avaliação no domingo. Eu até brinco com os meninos, certeza nós vamos ter domingo. Mas a prova ela tem uma lógica, e a prova do Enem costuma ter muitos textos. Textos até que não vão ajudar em nada você resolver a questão. Exatamente. Texto totalmente, às vezes, desnecessário. O cara vai te contar uma história, que aquela história que ele está contando, não há necessidade nenhuma dela para você resolver a questão. Por isso que o Luciano falou do comando. E eu acrescento um detalhe dentro do que o Luciano está falando do comando. Destaca a informação essencial da questão. O que o exercício realmente pede, o que é importante naquele exercício, destaca. Porque mesmo que você não faça aquele exercício naquele momento, que você pulou, quando você voltar, você já sabe o que é o principal. É isso aqui, essa informação ela é essencial. Por isso que nós, por termos uma experiência muito grande, pedimos para o aluno, marca no texto a informação que é principal, marca o que é importante, destaca o que é essencial. Por isso que a gente fala muito disso. E na hora da prova, comentando sobre essas questões de nível mais difícil, outras de nível mais fácil, os professores que vieram aqui afirmaram, não errem as questões fáceis na prova do Enem. Fáceis e médias. Como é que fica na hora ali? Tem que responder a mais fácil primeiro? Tem que dar essa analisada realmente no texto? Ver como é que vai fazer para administrar esse tempo?
Tem algumas visões. Passa assim, são visões distintas, né, para o mesmo assunto. Deixa o Luciano passar. Então, eu falo para os meninos que eles têm que escanear a prova, né? Então, por exemplo, ele fez a questão fácil, ele vai escaneando. A hora que ele vê uma questão que é difícil, ele pula. Se der tempo, ele volta nela. Entendeu? Ele tem que pegar todas as fáceis, porque senão o TRI, né, a teoria de resposta ao item, vai arrebentar ele. Então ele tem que fazer todas as fáceis e as médias. As difíceis não precisa fazer. Né? Se der tempo, né? Se der tempo. Você vai fazer a difícil se sobrar tempo e você tiver feito as fáceis e as médias. Isso. Até porque tem que colocar no tempo ali que ele vai ter que preencher o gabarito, tem que deixar até uns minutinhos para isso também, né? Com certeza. Por isso que a gente volta na estreia inicial. Como o menino está treinado? Como o vestibulando ou o concurseiro, porque vestibular é um concurso. Como esse concurseiro está treinado? Quanto tempo ele já marcou que ele precisa para passar o gabarito? Quanto tempo ele precisa para fazer a redação, apesar de já ter feito? Quanto tempo ele gasta para fazer essas 90 questões? Ele treinou como? Quantas provas anteriores ele resolveu? Ele passou pela prova toda ou não? Ele faz um scanner da prova pulando as questões ou ele faz uma relação modular de tempo? Tem aluno que faz as 10 primeiras, passa depois para da 20ª, 30ª, depois ele vai... Tem gente que vai fazendo assim, de 1 a 10, de 20 a 30, entendeu? O cara vai pulando, ele passa pela... E tem gente que precisa ler a prova por completo. Tem aluno que faz a relação temporal do Luciano. 10 questões a cada 30 minutos. Então, se eu tô atrasado, eu preciso dar uma acelerada. Se eu tô adiantado, tem que tomar cuidado. Às vezes você não tá tão preparado assim. Às vezes você tem alguma coisa que você passou batido. É ler a prova toda. Você tem que passar por toda a prova. Não pode deixar a questão sem ler. Eu vou deixar as 10 últimas de matemática sem ler. Não pode falar palavrão, né? Mas você já, para não falar palavrão, você fala que você já se enrolou, né? Para não falar outra coisa, né? Que não pode ser dito, né? Mas... Às vezes essas 10 últimas, Daniel, são as fáceis. São as fáceis. E ele deixou. Sim. E ficou perdendo tempo na difícil. Por exemplo, ele ficou 10 minutos numa questão. Não pode. Porque ele tinha que ter feito 3. Ele não fez nenhuma ainda. Porque ele ainda tá naquela questão. Então, o cara tem que ser inteligente também na hora de resolver a prova. Por exemplo, uma dica também é o seguinte. A prova de matemática é muito cansativa, certo? Você pode fazer 15 de matemática, faz 15 de biologia. Depois volta, faz 15 de matemática, faz 15 de química. Depois você volta, faz 15 de matemática, faz 15 de física. 15 de física. Desde que você organiza a relação do tempo. É uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Porque às vezes você não sabe a prova que tá fácil. Às vezes a prova de física tá difícil. Mas aí, como você intercalou, aí você fala, não, pô, de física é difícil. Então deixa eu fazer a de matemática, tá mais de boa. Continua na de matemática. Vai na de biologia tá tranquila. Faz a de biologia. Entendeu? Você não pode ficar, como é que a gente fala, amassando barro naquela questão. É porque, Daniel, é o seguinte, ó. Vamos analisar. Não tem como, em 45 questões de matemática, ter todas as questões difíceis. Você concorda? Vamos partir do princípio básico. Vamos partir do outro princípio. Essa prova do Enem, o aluno da escola particular e o aluno do cursinho faz essa prova. Só que essa prova foi criada para quem? Para aluno de escola pública. Se você analisar os níveis das questões, teoricamente, quando o Enem transformou de 63 questões para 180, você lembra que eram 63 questões só interdisciplinares. Acho que você nem nascido era. Aí eles passaram... Não. Aí eles passaram para 45 questões. Você tá falando dele? Achei que era de mim, não tinha nascido também não. Mas você foi meu professor na 5ª série, como que você não tinha nascido? Não tô entendendo isso não. Mas tudo bem, vamos lá. Teoricamente, vamos pensar em níveis de prova. Você tinha que fazer 15... Se tem 45 questões, você tem 3 níveis, fáceis, médios e difíceis. 45 dividido por 3 seriam 15. 15 fáceis, 15 médias, 15 difíceis. Nunca, em nenhum Enem, existiu 15 questões difíceis de matemática. Nunca existiu. 5, 6 questões difíceis. Então vamos analisar? 5, 6 questões. Vamos fazer uma conta básica. De 45 questões, 6 questões seria 15%. Fazer uma continha assim, simplória da pessoa entender. Se você deixar 10 questões sem fazer, a probabilidade é que 15% das 10 últimas questões pode ser uma questão difícil. Então você vai ter uma questão ou 2 que são difíceis. Você não pode deixar as 10 últimas questões sem fazer. Porque das 10 últimas, provavelmente 1 ou 2 só que é difícil. Você tem de 8 questões, 7 a 8 questões, 9 questões, que seriam fáceis e médias. Onde está o acerto, Daniel? Nas fáceis
e nas médias. Onde o aluno sobe a nota dele? Pela teoria da resposta aí, acertando as fáceis e as médias. Esquece, é difícil. Esquece, o Luciano falou bem, esquece. Se der tempo, você faz. Se não der tempo, não é obrigação. E novamente, tem peso de onde você vai prestar? Você já definiu onde você vai fazer? Tem peso? Por exemplo, UFO. O que acontece na UFO, Luciano? Ela tem peso onde? Tem peso em redação e ciência da natureza. Bom, depende do curso, né? Mas vamos pensar medicina, o curso mais concorrido. Onde ele tem peso? Redação e ciência da natureza. Uberaba, o FTM. Bom, na UFTM, se o cara fizer menos de 600 pontos, ele nem se inscreve na medicina. Então, e aí só que lá não tem... Em cada área. Em cada área. Em cada área, tem que ter mais de 600 em todas. E lá em Uberaba não tem peso onde? Não tem peso em ciência da natureza, correto? Não tem. É prova... Então, até para você... mas eu tô prestando o Enem. Ok. Direcionado para onde? Pra onde passar. Isso não existe. Tem que saber o que quer. Você tem que ter uma referência na tua mente, porque isso influencia como você vai fazer a prova domingo. A minha prova, o meu foco é UFO, medicina UFO, um exemplo. Você tem que ter uma prioridade gigante em ciências da natureza. Você não pode sair mal em matemática, isso não existe. Mas você tem que ter um peso. O meu foco não é onde tem peso em ciências da natureza. Então eu tenho que destruir matemática. Em ciências da natureza eu posso ir dentro da média. Eu não preciso destruir, mas eu tenho que ir dentro da média. Então você tem que saber onde você está pensando, igual concurso. Agora existe o Enem dos concursos, né? Sim. Né? Existe o Enem dos concursos. Mas mesmo assim, você concorda que você tem que ter um certo direcionamento de qual a ideia que você precisa alcançar? É o mesmo processo. E nesses dias que antecedem a prova, agora é hora de descansar, é hora de revisar alguma coisa? Dá tempo de revisar alguma coisa nesses dias que antecedem? Pode ou não? Com certeza, Daniel. Eu acredito que você pode estudar até o último dia que você puder. Por exemplo, você está no sábado lá, você está inseguro numa matéria, você acha que pode olhar? Pode olhar, por que não olhar? Por que não olhar? Você vai mais seguro, o importante é você ir seguro para a prova. Porque às vezes você fala assim, vai cair tal coisa, você não vai, não olha, aí vai e cai aquilo, né? O universo conspira. Então é bom você olhar. Então, por exemplo, ainda dá tempo de você olhar, por exemplo, eu acho que tem que olhar teoria, porque eu acho que a prova vai vir muito teórica. Acho que conta vão ser poucas questões que vão aparecer de conta de física, porque hoje a conta cai na prova de matemática. A prova de física, cara, tem que saber conceito de física. Tem que saber a teoria da física. Não é só fórmula. O pessoal fala, física é só fórmula. Não é. Tudo bem, tem que saber fórmula? Tem para saber aplicar. Mas você tem que saber bem a teoria. Então, por exemplo, algumas coisas que caem mais, né? Por exemplo, atrito. O cara tem que saber atrito. O cara tem que saber circuitos elétricos. O cara tem que saber consumo de energia em casa. Porque o Enem, lá atrás, igual o Christian falou, ele foi desenvolvido, né, para coisas assim, mais do cotidiano. E energia é uma coisa que sempre aparece. Então, a energia vai cair. Então, a fórmula de energia, potência vezes tempo. Não pode esquecer que tem que pegar potência em watts, transformar para quilowatts, divide por 1000. O tempo tem que ser em horas. A energia é potência vezes tempo, porque a conta de energia na nossa casa chega em quilowatt-hora. Não chega em joule, chega em quilowatt-hora. Fazer uma regrinha de 3, 1 kWh custa 1,10. O consumo mensal vai ficar quanto? É uma questão clássica de Enem. Né? Por exemplo, medidores elétricos, amperímetro e voltímetro. O amperímetro tem que ser ligado em série, o voltímetro em paralelo. Por que o voltímetro é ligado em paralelo? Porque a resistência dele é muito alta, ele não permite passagem de corrente. O amperímetro em série, porque a resistência dele é praticamente zero. Então tem algumas coisas que são clássicas, que sempre aparecem. Então, a parte de elerodinâmica, resistor, série, paralelo, o cara tem que dar uma olhada, ele tem que ir para lá sabendo. Então ele tem que saber atrito, ele tem que saber o movimento uniforme, uniformemente variado, ele tem que saber a parte de energia, potência de elétrica, potência mecânica, potência térmica, porque potência cai nas 3 frentes de física, então potência sempre aparece. Então o cara tem que saber isso aí, entendeu? Então tem coisas que não tem como ele não saber, igual tem na matemática também. O que o cara tem que saber, Christian, por exemplo, em matemática? Cara, matemática é uma prova muito ampla, né? 45 questões é muita coisa. Eu brinco com os meninos. Certeza nós teremos no domingo. A única certeza que eu tenho é que a prova vai ser domingo. O que vai cair esse domingo é que eu vou saber. Mas, como que se estuda para qualquer tipo de concurso? Baseando no edital e nas provas o quê? Anteriores. O edital de matemática é o mesmo, sem mudança. Baseado-se nas provas anteriores, tem muito conteúdo que cai absurdamente. Estatística,
A parte de médias cai tanto em física como vai cair em matemática. Média, moda, mediana, desvio padrão, análise gráfica, informações, cai muito. Grandezas proporcionais, isso entra a regra de 3, escalas, conversão de medida, transformação. O cara dá uma planta de uma casa, a escala de 1 para 1000. Qual é o tamanho real? Escala, conversão, transformação. Já chega o ano de ter 10 questões de grandezas proporcionais no Enem. Então, assim, 5, 6 questões todo ano tem. Então, assim, são assuntos muito corriqueiros. Nós vamos falar de mais assuntos aí, mas esses assuntos caem demais. E só um adendo dentro do que o Luciano falou. Eu acho que o seguinte, você estuda o que você não sabe. Nesse momento agora é um momento mais de revisão. É revisar. Isso. Existe uma diferença. O que eu estudo, Daniel? Eu estudo o que eu não sei e que eu preciso melhorar. Ok? O que eu reviso? Eu reviso o que eu já sei. Então, nesse período agora, cara, é mais uma questão revisional. Pra te dar o quê? Mais segurança. Confiança. Isso, exatamente. Nós vamos falar depois também da questão alimentar, né? Mas nós vamos caminhando por isso aí. Os professores que aqui estiveram também deram a dica de que o aluno não fique ansioso na hora. Geralmente vê o pessoal saindo mais cedo, o pessoal começa a sair com 2h30, 3 horas de prova, quer acelerar para ir embora também. Pode fazer com calma, administrar esse tempo, vai ter mais de 5 horas, se não me engano, para fazer essa prova. Daniel, como é que você faz 90 questões em 2 horas de prova? Cara? 2 horas são 120 minutos, correto? Você nem leu a prova. 3 horas são 180 minutos. Vamos pegar 3 horas, que é uma conta fácil, qualquer um dá conta de fazer. Quanto que é 180 dividido 90? É 2. 2 minutos por questão. Você fazer física, química, biologia e matemática em 2 minutos por questão, nem se juntar 4 professores, um de cada área, não vai ter essa confiança. Por quê? Porque nós vamos querer sair com o gabarito certo. A gente não vai querer sair com o gabarito duvidoso. Essa pessoa que sai muito cedo, ele não sabe nada. Passou. Ele tá lá de alegre. Ele vai lá só para aumentar a estatística. E outra coisa, normalmente você diminui, né? A abstenção, né? Ela aumenta no segundo dia em relação ao primeiro. Por quê? Porque o aluno já fez o primeiro dia e falou, cara, o que eu vim fazer aqui? Eu nem vou lá nesse segundo dia. Então isso acontece. Além do que, tem gente que se sente mais confortável fazendo a prova de quê? De humanas, linguagens, fazendo a redação, do que fazer física, química, biologia e matemática. 90 questões é pesado. O cara tem que estar preparado. Por isso, mais uma vez, tem que ter feito muito simulado, tem que ter feito as provas anteriores, tem que ter estudado direcionado. Tudo isso. Essa prova de domingo agora, ela é mais conteudista, né? Não tem jeito. Ela é mais conteudista. Ela é menos interpretativa, né? Você tem que saber conteúdo. Não tem como você fazer uma prova difícil sem saber conteúdo. E não tem como fazer uma prova difícil sem saber matemática. O cara fala assim, física precisa de matemática. Eu preciso de matemática. Então, assim, eu gosto mais... Química vai precisar também, eu gosto mais da parte teórica de física, mas, infelizmente, precisa de matemática, né? Desenvolver um raciocínio lógico. Então, o Enem veio lá atrás, que o Christian comentou aqui, ele veio lá atrás para desenvolver o raciocínio lógico do menino. Inclusive, tinha muito exercício no começo que era lógica, a gente chama de RLM, raciocínio lógico matemático. Eram 63 questões. E era uma prova assim, bem tranquila, bem interpretativa. Aí começou a aumentar muito a gama de quem ia usar essas notas desse Enem, aí eles aumentaram. Só para 180. Então, assim, foi um aumento meio esdrúxulo, né? Mas é o que é, né? Não tem como se reclamar, né? O Christian vai concordar comigo. Uma coisa que vai cair no Enem domingo também é logaritmo, né? Porque o logaritmo, ele pode cair em nível de intensidade sonora, que a gente usa a ferramenta logaritmo para trabalhar nível de intensidade sonora. Escala Richter. Costuma aparecer escala Richter. E dentro de matemática também vem Química, logaritmo. pH, POH. Química, pH, POH, que vem também logaritmo. Então, assim, a prova é toda junta porque tá tudo ligado. Né? A física com a química com a matemática. Não tem jeito. E a biologia também. Né? Claro. Crescimento de vegetação, tem algumas situações que você pode cair até numa escala dessa, né? E genética? Cai o quê? É probabilidade. Matemática básica e probabilidade, né? Que é uma questão... E cai porcentagem dentro daquela informação, qual o percentual daquilo. Ultimamente, log, dentro da fala do Luciano, logaritmo tem sido questões, na parte específica de matemática, entre as difíceis. Entra aquela questão que o cara podia deixar, né,
passar por ela, só olhar, deixar ela de lado, não se preocupar tanto, porque quando tem vindo uma questão mais chata. Não é uma matéria que vem muito em matemática, mas é uma ferramenta importante que você pode usar ela em física, química e matemática. É uma ferramenta importante. E no Colégio Atenas, como é que está essa preparação com os alunos? Eles se prepararam ao longo desses últimos meses? Aliás, a preparação para uma prova ela começa desde o ensino fundamental, né? Exatamente. Não tem como resolver agora nessa semana tudo, né? Mas os alunos foram muito bem preparados, né? Com simulados, com provas, né? Estilo Enem. E assim, o material do Bernoulli, ele tem um simulado de Enem, inclusive comentei com o Túlio essa semana, nosso coordenador, que, cara, é um dos melhores, assim, que eu vejo, que faz igual ao Enem. E faz mesmo, Daniel. Os simulados do primeiro, do segundo, terceiro colegial, que simulam o Enem, são muito bem feitos, cara. É muito parecido com o Enem, sem brincadeira. A primeira vez que eu vi, assim, o material do Bernoulli, com o simulado deles, eu achei muito parecido, muito próximo às questões de Enem, cara. Assim, lógico que eu acho que fica até um pouquinho mais difícil, mas muito próximo das questões do Enem, tá? Já vem naquilo que o professor também disse aqui, de realizar provas anteriores, questões Você parecidas. tem que fazer provas, tem que fazer simulado, você tem que resolver. Por isso que nós falamos também, como a gente tem uma experiência larga em cursinho, né, nesses anos aí brincando nessa diversão e divertindo com essas matérias aí, a gente fala para todos os alunos, você tem que fazer 5 provas anteriores do lugar que você vai prestar. 5 provas anteriores. Você tem que ter olhado as 5 últimas... Não quer dizer que você tem que ter feito em loco. Não é isso. Porque você não vai fazer 5 anos de Enem. Mas você tem que ter pegado os últimos 5 anos do Enem e resolvido essas questões, resolvido essas provas. É a obrigação. E fazer os simulados. O simulado Bernoulli, ele é legal. Ele assim, ele mostra as relações das habilidades, das competências, ele vem bem esclarecido esses pontos. É um simulado muito bom. Entre os que existem no mercado, cara, é um dos melhores, né? Eu acho. É um dos melhores. E mostra a classificação do menino na escola, a classificação do aluno perante a todos os Bernoulli nível Brasil. Então, assim, muito legal mesmo, de verdade. Não, sério, fiquei impressionado. Eu olhei esse simulado e falei, pô, que questões bacanas, cara. Muito parecido com o Enem mesmo. É porque eles tentam realmente fazer com aquelas habilidades e competências que são trabalhadas lá. É bem interessante. É bem interessante. Respondendo o negócio do colégio que você perguntou, cara, assim... primeiro lugar do Enem, né? Não tem algum motivo, não tem alguma explicação, né? Eu acredito que o trabalho está sendo muito bem feito. Eu acredito que nós vamos manter esse primeiro lugar de novo aí esse ano. Eu acho que vai acontecer isso aí novamente. Estamos tentando fazer uma revisão final agora com os alunos também. Eles fizeram uma revisão sábado, os outros professores estão dando revisão, nós também estamos trabalhando na revisão. Então eu acredito que... E não somente com o terceiro. Nós tiveram até alunos do primeiro colegial que foram convidados para assistir um aulão um dia, só para ele já ir se habituando. Hoje, alunos do segundo colegial estavam presentes na revisão que nós estávamos fazendo. Então, assim, não é somente o terceiro. Tem que se engajar todo o ensino médio mesmo. Falando de 9º ano, por exemplo, o Luciano também deve ter feito isso, eu coloquei para os meninos que estão em sala do Enem. Condizente com a matéria que eu estava dando de geometria no 9º ano, eu peguei questão do Enem, fiz em sala, peguei questão do Enem, comentei em sala com eles, peguei questão do Enem, coloquei na prova, peguei questão do Enem, depois dessa prova, comentei novamente em sala com eles, ou seja, para ele já ir habituando. Porque a função, na minha concepção do 9º ano, numa escola, é preparar para o ensino médio. É a função que tem o 9º ano. Você tem que jogar o cara para o ensino médio, pelo menos nas turmas que a gente entra, né, Luciano? Isso. Eu entro numa turma, você entra na outra, né? É preparar o menino para o ensino médio. Eu acho que tem que ser esse o ponto, né? Fora as questões de Enem que tem na apostila, né? A apostila, todo tópico tem questões de Enem, né? Questões novas, material super atualizado, muito bom bom mesmo. Tem também a sessão Enem, né? Tem a sessão Enem e, além disso, também eles têm o material eletrônico, né? Que eles têm acesso, que eles podem acessar lá. O material é bom. Material muito rico. O material é bom, se o aluno quiser, né? Se o aluno quiser e tiver interesse, o material ajuda bastante também. Tem esse apoio para isso. Sim. Tem. Agora, saindo um pouco da parte dos conteúdos, é importante que esse aluno também chegue bem fisicamente e psicologicamente para o dia da prova. Não pode exagerar muito ali no sábado à noite para não ter nenhum imprevisto na hora da prova. Eu tenho uma visão assim, não fuja da sua rotina. Não fuja da sua rotina.
Você não está habituado, você não está habituado. Você não treina academia ou qualquer coisa que o valha no sábado. Você não faz nada pesado no sábado. Não faça. Você não tem o hábito de bebida alcoólica no final de semana em grande quantidade. Primeiro, bebida alcoólica é totalmente proibido para essa idade, e além disso a questão não é essa. A questão é que para qualquer concurso ou vestibular, você com efeito de bebida alcoólica, você vai estar totalmente prejudicado. Até aluno de cursinho sabe disso, que você será prejudicado. Então, assim, não fuja do que você está habituado a fazer. Não fuja. Não inventar moda, né? Eu falo que não inventar moda. Fazer o que você... E é importante dormir, né? Eu acho que eu falo para os meninos essa semana, é importante dormir. Tá descansado, né? Eu acho que tá descansado é importante para a cabeça tá boa. Mas estudando, revisando, né? Até... Cara, eu lembro, Daniel, eu tava indo para Juiz de Fora para esse vestibular. Aí eu tava no 11, eu tava com coleção de biologia. Né, de Uberaba até Juiz de Fora, é 13 horas de ônibus. Não era Babs e Marta, falei, não, né? Era. Era? Aí, não, José L. Soares. Aí eu tava. Aí eu lembro que eu olhei um peixe-boi, tava escrito embaixo assim, ó, Sirênia. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, não sei o que era. Eu sei que era Sirênia. Chegou lá na prova de Juiz de Fora, tinha uma questão do peixe-boi perguntando se ela Sirênia, eu marquei. Acertei a questão. Quer dizer, eu indo fazer o vestibular, 13 horas de viagem, tava lá, olhei e acertei uma questão por causa disso. Então, eu acho que vale a pena você olhar. Não, igual você falou, não exagerar. Não. Mas assim, comer bem, dormir bem e continuar revisando, não podendo parar, porque não acabou, né? Só acaba quando termina, não é isso? Então, tem que ir até o fim. Eu acho que tem que ir até o fim. Alunos que se dedicam nesse final aí, é igual a maratona, né? Todo mundo tá na maratona, ninguém sai correndo na frente de todo mundo. Todo mundo tá correndo igual, concorda? Correndo igual. No finalzinho, o que acontece? Os caras dão descolado, dá o último sprint, não é isso? Então, agora é a hora de dar o sprint. De dar uma revisada aí boa, para dar uma confiança boa para chegar domingo e obter o sucesso. Agora, você disse, e outros professores também, o Enem também não é o fim, ele é só o começo de uma jornada que esse aluno, que essa pessoa vai ter. Não pode chegar, fiz o Enem, passei, tá tudo bem, acabou. Não. Mas é um funil bom, né? É um funil, não, mas é um funil muito bom, né? 4 milhões e 300 mil, né? Que prestaram Enem aí. Cara, e quantos vão entrar nas universidades, né? Então é um funil muito afunilado mesmo, né? Voltando na que você estava falando de matemática, assim, né? Matemática é uma prova muito óbvia, 45 questões, como a gente está falando. Dentro do que você perguntou para o Luciano, o que não pode deixar de estudar, né? O que eu não posso deixar de estudar? Revisar, no caso, agora, né? Revisar. O que eu não posso deixar de revisar agora nessa fase final? Tem que olhar de funções, primeiro e segundo grau. Cai em matemática, vai cair em física. Então, funções, análise gráfica, básico. Análise combinatória e probabilidade, 4 a 5 questões todo ano, porque probabilidade também pode cair dentro de genética. Então, tem que dar uma olhada. Estatística, média, moda, mediana, desvio padrão, análise gráfica. Geometria espacial, a parte de volumes, tem que dar uma olhada. Cai mais parte volumétrica e transformação volumétrica dentro de matemática. Apesar de que tem exercício de química também que você precisa da relação de volume. Vamos dar uma lembradinha no volume da esfera, que a galera costuma esquecer. Qual que é o volume da esfera? Eu faço uma brincadeira, né? Eu faço uma brincadeira seguinte. A área é sempre unidade quadrada. 4πr ao quadrado. O volume é sempre unidade cúbica. 4πr ao cubo. Só que no volume divide por quanto? Por 3. Então eu faço um gancho de memória para os meninos, para eles não esquecerem, porque é uma forma que não é muito utilizada. A área é sempre unidade quadrada. 4πr ao quadrado. Volume é sempre unidade cúbica. 4πr ao cubo. Só que no volume divide por quanto? Por 3. Lembrando também que a área da esfera não é πr quadrado. É 4πr ao quadrado. πr ao quadrado é só o círculo, né? Exatamente. Por isso que eu falo para os caras, vai fazer, revisa, pega os mapas mentais, pega as suas anotações, dá uma olhada nos conteúdos que mais acessa. E a gente no Colégio Atenas, a escola disponibiliza isso, até agradeço a escola por isso. Qualquer material que eu queira trazer aqui, ajude os alunos a revisarem, a trabalharem, a puxar os mapas mentais, que eu tenho vários. A escola faz tudo colorido, com uma prestação assim, muito boa. Agradecer a Adeline, mais a direção da escola, por propiciar isso pra gente. Então, assim, pega aqueles mapas mentais que a gente entregou para os alunos, dá uma revisada. Voltando na parte de conteúdo, ultimamente tem caído muito matemática financeira também, dá uma revisada em juros. Geometria plana, a parte de áreas, dá uma olhada, áreas de figuras planas, transformações, teorema de Tales, triângulo, retângulo. Então, e grandezas proporcionais, que a gente já falou,
para matemática, para física, para química, cai muito, vai cair, certeza que vai acontecer a mesma coisa. Como eu falei, 45 questões é muita coisa. Então, dentro desses assuntos que eu citei para você aí, né, desses assuntos aí, você tem aí 30, 35 questões todo ano. O resto é uma questão de outra, mais uma questão de outra. Teve ano que só esses tópicos foram 40 questões. De 45, quase todas as questões foram isso, né? Então, é bem óbvia. Como a gente está falando, 45 questões é muita coisa. Então, a prova se torna óbvia. Ela tem uma lógica. Ela sempre costuma ter essa mesma lógica depois que passou para 45 questões, que são 180 no total. Daniel, importante também, né? Eu falei para não inventar moda aqui nessa semana. O Christian falou para não sair da sua rotina. Mas assim, é bom tomar cuidado com a mão, né? Para você poder fazer sua prova. O cara vai jogar basquete. O cara vai jogar futebol de salão, vai no gol. Né? Assim, acho que tem algumas coisas que dá para evitar. Né? É bom evitar. Para não machucar a mão na semana de fazer a prova, né, cara? Então, assim, uma dica importante, não exagerar essa semana, porque você precisa para resolver essa prova. Ainda tem o azar de machucar a mão que escreve, vai né? lá e machuca mas com a mão, certeza, né? você vai machucar que você escreve, você não vai machucar outra. Você vai... Isso é certeza absoluta. Você acha que você vai cair e machucar? Não vai, você vai machucar que você tá usando. Isso é lógico. Se hidratar bem, né? Tomar bastante água. Você pode levar líquido, você pode levar comida. Nada fora do que você está acostumado. Novamente, vai almoçar, vai jantar, vai comer lanche no dia anterior, só a alimentação que você está acostumado. Não inventa uma pizza gordurosa, não inventa nada diferente, não, no dia anterior. Porque aquilo, a sua parte emocional já vai estar afetada, você concorda? Você já está um turbilhão. E para a parte emocional afetar a parte do intestino, e se ter algum problema, que você já sabe qual é, né? Que você não tem que sair correndo lá no meio da prova para ir ao banheiro, então... Alimentação a mesma que você está acostumado. Hidratar, tá muito calor, tá úmido. Né? A mesma cidade de vocês aqui, que é uma temperatura bem mais tranquila que para onde a gente mora. Mas assim, hidrate-se. Né? Leve a sua garrafinha d'água, leve lá a sua barrinha, o que você está acostumado a comer. Né? É dentro desse ponto. Sair de casa no horário também. Aqui em Patrocínio nós não temos muitos casos, mas pelo Brasil a gente sempre vê os atrasados que acabam perdendo a prova por conta de imprevistos ali, porque não saiu no horário correto. Assim... Daniel, mas esse final de semana... Desculpa, Cristian. Pode falar. Mas esse final de semana eu tava na porta do vestibular, mesmo não sendo, porque eu gosto muito de ir pra porta do vestibular, de verdade. Eu vou assim, pelos alunos, que eu acho importante você chegar lá, dar um abraço no aluno, desejar boa prova pra ele, sabe? Eu acho que isso é importante porque pra mim era importante. Então eu acho que pra ele também é importante. Eu falo que eu vou na porta do vestibular até o último dia que eu ficar parar de dar aula mesmo. Ou às vezes até depois que eu parar de dar aula. Porque eu gosto muito de ir lá pra porta. E eu percebi que diminuiu muito isso, sabe? De chegar atrasado. Então o pessoal tá chegando mais cedo. O pessoal tá mais consciente, né? E tanto é que onde eu tava não teve ninguém que chegou atrasado, assim. Então, mas já aconteceu várias vezes do cara chegar atrasado. É só um fato dentro disso aí. Você lembra quando a gente fazia a cobertura da UFTM? Assim, professor também tem um quezinho de uma maldadezinha, né? Então, nós, professores de cursinho, junto com o pessoal das outras escolas, a gente só ia embora, por exemplo, se fechar os portões às 8. A gente ia embora às 8h05. Só pra ver chegar o atrasado que tinha perdido o negócio, pro cara ficar lá tentando entrar, sabe? Como o Luciano falou, isso diminuiu bastante. As pessoas hoje em dia têm mais consciência. E detalhe, em centros maiores, isso é pior. Porque o deslocamento é mais difícil. Centros menores, como é Patrocínio, como é Uberaba, que não é cidade tão grande assim, as pessoas já entenderam que eles têm que sair o quê? Mais cedo. Você sai mais cedo, organiza, chega lá. Isso é uma coisa que a gente fala também, né? Cara, não chega em cima da hora. Porque se você chega em cima da hora, tá fechando o portão, até você entrar na sala, sentar, e a sua adrenalina baixar, a prova já começou, passou meia hora, até você... Ao que você baixou, cara, você já perdeu 15, 20 minutos ali. Então, não. Chega adiantado. Meia hora antes, não custa nada. Chega meia hora antes, né? Eu vou atrasar. Meia hora antes. Não. Toma cuidado, mas a gente tinha essa maldade entre os professores antigamente lá, que a gente ficava esperando só o cara chegar atrasado só depois que o portão tava fechado. Era só para ver qual era a relação que tinha. Mas isso diminuiu demais, né? Isso diminuiu bastante. Professores, mais algum detalhe que vocês gostariam de acrescentar? Eu já quero aqui agradecer demais a participação de vocês. Tenho certeza que a gente passou aqui dicas valiosas para os alunos que irão prestar o exame. A gente agradece vocês e deixa o espaço aqui para as considerações finais, as dicas finais para essa prova de domingo. Daniel, eu que agradeço a oportunidade que o Colégio Atenas tenha me chamado aqui.
Agradeço a você, foi muito bom te conhecer, cara bacana demais. E eu queria Só não gostei do nome. Eu gostei, né? Daniel Henrique, Luciano Henrique. Então, esse é o meu ponto. Eu não gostei por isso mesmo. E eu queria desejar, cara, muito boa prova para todos que vão prestar, principalmente a nossos alunos aí do Colégio Atenas, tá? Que eu tenho um carinho enorme por vocês. Fiquem com Deus, boa prova e sucesso nesse domingo aí. Professor Christian. Daniel, já falamos basicamente tudo, né? O cara tem que fazer a rotina dele que ele está acostumado, dormir bem, alimentar-se bem, hidratar-se, né? Chegar com antecedência no local. Acho que isso é muito importante, né? Ele cumprir todas essas situações aí, né? Então tenta não chegar atrasado, tenta saber onde é o seu local de prova, apesar de que ele já sabe, né? Porque ele poderia não saber onde é o local de prova no primeiro dia, no segundo dia, então não existe dúvida para ele, né? Às vezes até fazer o percurso, ele deveria ter Tinha feito que ter antes, feito o né? percurso como concurseiro. Quanto tempo eu vou gastar nesse percurso? E se tiver trânsito? Isso não acontece tanto em centros menores como as nossas cidades, né? Mas em centros maiores isso é importantíssimo. Qual o percurso que eu faço? E deixar um abraço para os alunos, deixar uma boa sorte, principalmente os alunos do nosso colégio, o Colégio Atenas, falar para eles que eles estão preparados, que eles têm que confiar no que eles estudaram, né? Agradecer à escola por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez voltar na rádio aqui, eu já vim aqui algumas vezes, então assim, agradeço novamente. Voltarei domingo, né, para fazer o comentário do pós-prova aí, nós vamos tá aqui na cidade no domingo. Então é agradecer, desejar sorte a todos, que vocês consigam cumprir os objetivos de vocês. E é isso. Tá certo, nós recebemos aqui hoje nos estúdios da Módulo o professor Christian, professor de matemática do Colégio Atenas, e o professor Luciano, que é professor de física. A Módulo FM, na cobertura do Enem 2024, oferecimento Colégio Atenas, incomparável, e com a gente também Loja Zema Centro, patrocínio para você, por você.